Amém? Vamos ministrar aqui a palavra de Deus nesta oportunidade, pois Deus nos enviou a pregar a sua palavra. Estamos no Parque São Pedro, uma região que nós temos pregado já várias vezes. Temos saído por aí pregando a mensagem salvadora e libertadora. E nesta manhã não é diferente, neste início de tarde já não é diferente. Queremos transmitir a palavra de Deus, obedecendo assim a um mandado de Cristo Jesus, quando Ele disse para nós: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a responsabilidade ficará naqueles que ao ouvirem a poderosa palavra de Deus, se fazem a sua aceitação ou não. Mas assim nós escaparemos, como diz a palavra do Senhor, lá em Ezequiel capítulo 33, que nós escapamos do sangue daqueles que ouvirem a palavra e assim não quiserem aceitar a Jesus como Salvador. Porém, meus queridos, nós somos um povo, todos os moradores da terra são um povo vigiado e observado por Satanás. Satanás, ele não deixa de observar, de vigiar, de cuidar de todos os moradores da terra. A palavra de Deus afirma que Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando ou buscando a quem Ele possa tragar. Isto é com aqueles que aceitam Jesus, conforme está escrito no livro de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 8, diz a palavra de Deus que Ele está ao nosso derredor. Porém, quando alguém aceita Jesus, recebe Jesus como Salvador, então aí há uma proteção divina na vida daqueles que recebem a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus ela é fiel para nos guardar, para nos dar livramento, porque existe naqueles que aceitam a Jesus o Espírito de Deus. Então esse Espírito Santo de Deus, ele é forte, poderoso, e Satanás, ele jamais poderá lutar e vencer o Espírito de Deus. É por isso que diz a palavra do Senhor, que ele fica ao derredor, bramando. Ele está, neste momento, vendo todos nós. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, pregando a palavra de Deus. Ele não pode, aleluia, impedir de nós pregarmos a palavra de Deus. Então o versículo de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 8, ele se cumpre na vida daqueles que servem a Deus. Ele fica ao derredor, bramando, muitas vezes xingando, porque o inimigo, ele é um espírito. E por ele ser um espírito, meus queridos, todo espírito ele precisa de um corpo para ele se materializar. Exceto algumas vezes em que Satanás se materializou diante de Jesus, mas geralmente um espírito, para ele falar, para ele andar, para ele observar, ele precisa de um corpo. E nós observamos que o Espírito de Deus, ele para falar também precisa de um corpo. E neste corpo, aqueles que aceitam o Filho de Deus, eles recebem esse Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a pregar, a mostrar o caminho real da salvação, o caminho direito para os céus, onde aqueles que adquirirem a palavra de Deus, aceitando Jesus, o Filho de Deus como Salvador pessoal, terão direito à salvação das suas almas, conforme nos manda a poderosa palavra de Deus. E então, meus queridos, este Espírito de Deus, que habita naqueles que o recebem, a Jesus, a sua palavra, ele também necessita de um corpo para falar. E é isto que está acontecendo neste momento. Quando pregamos a palavra de Deus, mostramos o caminho da salvação, muitas vezes o espírito contrário, ele também vai usar alguém para querer impedir, para querer atrapalhar, muitas vezes dizendo que já tem Deus e que não precisa mais da palavra de Deus. Sabemos que esse espírito que habita assim nas pessoas é um espírito ao contrário,
oposto à palavra de Deus e à sua vontade. Porém, meus queridos, quero lhes provar nesta oportunidade que somos vigiados continuamente. A palavra de Deus diz lá no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo de número 6, que naqueles dias os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, ou seja, traduzido, foram levar suas ofertas a Deus, e Deus ali, recebendo a oferta dos seus filhos, aparece também quem? Aparece Satanás. Ele estava andando no meio dos filhos de Deus, porque ele é traiçoeiro, ele é atrevido, e ele está ao nosso derredor. Aonde nós for, ele estará ao nosso derredor, porém não pode impedir de nós pregarmos a poderosa palavra salvadora e libertadora no nome de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que naqueles dias Deus perguntou para Satanás e disse: de onde vens tu? No capítulo 1 de Jó, o versículo 6, ele diz para Deus, dois espíritos aí se conversando, e ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta para Satanás e diz: tu tem observado meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E Satanás, ele diz para Deus: ele tem sido reto, justo, fiel, porque tu tem o cercado de bens, seu gado tem aumentado, a sua riqueza é grande na terra. Aleluia. E Deus disse para ele, daqui a pouco nós conversamos, viu, amigo? Por enquanto eu vou pregar a palavra de Deus. Deus mandou pregar, não mandou responder pergunta e nem dar pergunta para as pessoas, tá certo? Portanto, Deus, ele já começou, meus amigos. Aleluia, ele já começou. Esse espírito, ele é atrevido e traiçoeiro, mas não vai impedir de eu pregar a palavra de Deus, porque Deus, ele não nos enviou a ensinar ninguém, ele nos enviou a pregar a palavra de Deus. E Satanás, usando as pessoas na terra, querem impedir de nós pregar a palavra de Deus. Você vai ver onde é que ela vai entrar quando você partir dessa terra. Não vou contender com vocês, não vou contender, porque Deus não mandou contender, mandou nós pregar a palavra de Deus. Eu já estou acostumado a ouvir essas coisas na rua. Aleluia. Portanto, Deus, ele fala para Satanás: tens observado meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó tinha serviço prestado diante de Deus. Jó era um servo fiel a Deus, obedecia esta palavra, que ele é viva. Jó, na verdade, ele estava obediente à palavra de Deus. Jó não estava preocupado com as ciladas de Satanás. Isto não nos preocupa, as ciladas de Satanás que está ao nosso derredor. Ele cria, ele inventa situações para procurar impedir da mensagem ser pregada, porque o diabo sabe que se a palavra é pregada, as pessoas ouvindo e acreditando nesta palavra recebem o Filho de Deus e uma alma escapa do inferno. Esta é a guerra de Satanás contra o céu, esta é a peleja na terra. Aleluia, 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 aleluia. Deixa ele falar aí contra o vento. Aleluia. Nós vamos orar por você, filho. Deus vai te abençoar. Aleluia. Ele está te dando oxigênio para você respirar. Aleluia. Você pode aceitar a Jesus ainda que ainda está na terra. Mas quando partir desta terra, a oportunidade acabou, meus queridos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jó, aleluia, era um homem íntegro a Deus, um homem integrado a Deus, um homem preparado, aleluia, pela palavra de Deus.
E a Bíblia diz que Satanás diz para Jó, ele era fiel porque ele era rico, Deus tinha abençoado, Deus tinha enricado a ele. E a palavra de Deus diz que, aleluia, Deus diz para Satanás, porque Satanás, ele é assim, ele só pode agir se Deus der uma permissão. E ele fala para Deus e diz essas palavras, e diz mais para Deus, porque se tu tocares nos seus bens, nas coisas que ele tem, tu vai ver se Jó não blasfema de ti na tua própria cara. Aleluia! Louvado seja Deus! E a Bíblia diz, meus prezados amigos, aleluia, que Deus diz, olha que ele está em tuas mãos. Pode tocar nele, porém na sua vida não poderás tocar. E aí começa, meus queridos, nós vemos que Satanás, aleluia, o oposto a Deus, a palavra de Deus, as obras de Deus, ele está sempre guerreando, pelejando contra. E a Bíblia diz que ele fere a Jó. Mas no capítulo 2 de Jó, no versículo 1, mostrarei novamente que Satanás, aleluia, ele está vigilante aos moradores da terra. Ele é um espírito, ele não dorme. Assim como Deus não dorme, Satanás também não dorme. Aleluia. E a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1, que outro dia, vindo os filhos de Deus se apresentarem diante de Deus, Satanás também foi no meio do povo de Deus. Veja bem, meus queridos, se no meio do povo, amém, meu santo, se no meio do povo de Deus ele anda ao derredor, imagina quem não obedece à palavra de Deus. É por isso que nós vimos o que vimos aqui agora há pouco tempo. Aleluia. O inimigo levanta alguém para querer fazer uma pergunta, porque, aleluia, ele quer atrapalhar, ele quer nos desconcentrar da mensagem da palavra de Deus. E depois, quando ele não consegue, porque o Espírito Santo de Deus nos orienta, não viemos para cá para discutir, não viemos para cá para responder perguntas de ninguém, mas viemos para cá pregar a palavra de Deus e mostrar o caminho da salvação, para que as pessoas compreendam qual é o plano, a vontade de Deus nas suas vidas. E no capítulo 2, verso 1 de Jó, os filhos de Deus vão novamente se apresentarem as suas ofertas a Deus. E quando eles estão ali, também está Satanás. Aleluia! E Deus pergunta segunda vez para ele: tens observado ao meu servo Jó? Aleluia! Deus apresentava Jó como um troféu diante de Satanás. Aleluia! Jó era um troféu de Deus. Aleluia! E Satanás era um cachorrinho se humilhando ali diante de Deus. Aleluia! Para não ser lançado no inferno. Aleluia! E ele diz: ele ainda retém a minha integridade, disse Deus. Ainda tu que me acusaste, ele sem causa. E Satanás diz para Deus: aleluia, toca na sua pele, toca na sua carne, fere ele e verás se não blasfema na tua própria face, porque tudo que o homem tem dará pela sua vida. E Deus disse: ele está em tuas mãos, toca nele, porém na sua vida, aleluia, não poderás tocar, a sua vida não poderás tirar. Aleluia. Meus queridos, nós somos vigiados, aleluia, continuamente o ser humano na terra, que ele sirva a Deus, que ele guarde a palavra de Deus, ou que ele sirva algum deuses alheio, que não seja Jesus, mas ele é vigiado por Satanás continuamente, porque de causa contrário, como era que ele ia acusar Jó diante de Deus? Ele conhecia a vida de Jó perfeitamente, ele sabia, vai com Deus, meu santo. Ele conhecia os passos de Jó, aleluia, e ele sabe muito bem quando nós estamos
empenhado na obra de Deus, na pregação da palavra, resgatando almas, fazendo viagem, aleluia, de um lado para outro da terra, para pregar a palavra e mostrar às pessoas que vem um dia do Senhor, e diz a Bíblia que ele vem ardendo como um forno, como uma fornalha, e todos os soberbos não escaparão. Os soberbos, eles não querem saber da palavra, os soberbos não querem saber de Deus, os soberbos não obedecem a Deus nem a sua palavra. Os soberbos, eles estão olhando unicamente para o pecado, para as fábulas mundanas. Aleluia! Mas existe um Deus fiel e verdadeiro, o qual ele não veio à terra prometer riqueza terrena. Aleluia! Visto que ele abençoa as pessoas. Mas o projeto de Deus, o plano de Deus para o ser humano, não importa a cor ou raça, é a salvação da sua alma. Este é o plano de Deus, este é o projeto salvador da misericórdia de Deus na vida daqueles que habitam na terra. Porque quando ele vier buscar a sua igreja, muitos olharão de um lado para outro e não verão quem pregue esta poderosa palavra. Hoje está na época da fartura, está na época da colheita. Cada um poderá colher seus moios da palavra de Deus e desfrutar das bênçãos dos céus. Louvado seja Deus! Para que o nosso vídeo não fique muito longo, por aqui eu quero parar esta mensagem, aleluia, aconselhando a todos que procurem ler a palavra de Deus. Se não querem, aleluia, aceitar a Jesus pela mensagem pregada, descubra os mistérios de Deus por meio da palavra. Que adianta o homem, que adianta a mulher ter uma Bíblia na sua casa, guardada com o maior zelo, dizendo: isto aqui é a palavra de Deus, muitas vezes aberta em um lugar na sua casa, em algum versículo de bênção, com muito zelo, e não guardar o que manda a palavra de Deus. Por isso disse Ezequiel: devemos pregar a palavra, que eles ouçam o que deixem de ouvir, mas a nossa missão é pregar a palavra de Deus. Não temos nada oposto contra a nenhum ser humano, aleluia. Não temos agressividade contra ninguém, porém a palavra, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, porque todos precisam ouvir a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Neste dia ele reservou mais uma vez este lugar, Parque Dom Pedro, aleluia, 25 de março, está aqui na minha frente. General Carneiro está aqui do lado. Vamos pregar, vamos anunciar e vamos subir para a Praça da Sé, aleluia, para que as pessoas ouçam a palavra poderosa da salvação, aleluia, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, aleluia.